E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bora DCcast, o seu podcast onde tentaremos descobrir como as empresas realmente estão utilizando inteligência artificial. Eu sou David Panduro e hoje temos um episódio fascinante: inteligência artificial na inovação de negócios. E hoje, para descobrir todo esse processo, todo esse assunto, temos conosco dois convidados muito especiais: Luiz Gomes, gerente de inovação e impulsionamento de startups na Prefeitura de Recife, e Antônio Cavalcanti, CEO e Head de Novos Negócios na Valorian. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por ter aceito aquele convite e sinta-se à vontade para começar nos comentando sobre suas trajetórias profissionais. Por favor, Luiz? Eu. Bom, sou Luiz Gomes. Sou daqui de Recife e estou nesse ecossistema de startups há 12 anos, desde 2012, quando eu criei uma startup aqui de logística. Então, a gente fazia toda a parte de gestão de importação e exportação de cargas. E de 2012, final de 2012, 2013 até 2016, começo de 2017, eu tive essa jornada empreendedora, onde a gente foi investido aqui, investido no Vale do Silício. A gente fez uma saída dessa startup para o Porto de Roterdã em 2016. E aí eu volto para Recife, assumo um papel em 2017 numa empresa de capital aberto, que é o Grupo Ser Educacional. Eu assumi o papel de diretor de novos negócios, onde a gente criou toda uma estratégia de inovação e investimento em startups. Foram mais de 700 startups avaliadas e 23 delas investidas em 5 anos e meio que eu fiquei lá. E aí, no final de 2023, começo de 2024, eu recebo um convite do nosso secretário Rafael Figueiredo, que é da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da cidade do Recife, para assumir esse papel na gerência de impulsionamento de startups e ajudar a cidade do Recife a ter ainda mais negócios digitais, não só surgindo, mas se consolidando no mercado, alcançando ali um patamar de geração de receita que mude de fato o cenário econômico da cidade. Então esse é um resumo da minha trajetória. Paralelo a tudo isso, eu produzo muito conteúdo para o meio de startups, tenho falado bastante sobre IA, então acredito que a conversa da gente hoje vai ser bem interessante pelo tema que você levantou. Confio nisso, Luiz. Muito bem-vindo novamente, muito obrigado por ter vindo. E Antônio? Ok. Excepcional, Luiz, a sua fala. Eu comecei em ciência da computação, então eu vim da área de ciência da computação antes de empreender. Trabalho com IA desde 2002, então apesar da hype, apesar de todo o processo que a gente fala aí, todo o ruído que se gera sobre IA, inclusive esse podcast é uma coisa excepcional porque traz informação de qualidade para o meio sobre a área e como a gente está utilizando a IA propriamente dita. Eu começo a empreender apenas em 2012, então a gente é meio que contemporâneo de empreendimento. Fui professor, trabalhei como executivo na Samsung, então eu tinha uma trajetória lá, sempre voltada para IA, mas sempre muito executiva. E eu começo a empreender em 2012, em 2017 a gente abre a primeira incubadora da Valorian, tá? A Valorian hoje tem num ecossistema dela 8 startups investidas, uma delas é uma scale-up já está num processo de uma série B aí, então estamos caminhando nesse processo e basicamente todos os negócios são baseados em IA. Então a Valorian nasce como uma empresa de inovação, mas na verdade hoje ela é uma empresa principalmente de desenvolvimento de IA para novos negócios, ou seja, como é que eu transformo um negócio tradicional em um negócio que utiliza IA para geração de novo faturamento, ou como é que eu utilizo essa IA dentro do back-office desse negócio, dentro dos produtos do negócio, para causar diferenciação no mercado. Então, assim, tem uma bagagem, vamos dizer assim, nessa parte de criação de novos negócios baseados em IA. Perfeito, Antônio. Muito interessante também. E vou pegar o gancho aí para continuar sobre isso, e já que eu queria te perguntar como a Valorian integra a inteligência artificial na procura de novos negócios ou na aplicação deles. Perfeito. Hoje, o principal foco nosso hoje durante o processo de inovação das empresas, a gente entra na empresa e vai buscar dentro dos produtos delas oportunidades de uso da IA. A gente tem um produto chamado IA Discovery, que a ideia é a gente encontrar
oportunidades de uso de qualquer tipo de IA. Então, sei que hoje a gente fala muito de LLMs, então o GPT, o Gemini, está todo mundo girando em torno disso. Mas a gente tem um conjunto de artefatos de IA, desde machine learning clássica, a otimização meteorística e tudo isso, que pode ser aplicado em qualquer dimensão de empresa. Entende? Então, assim, a gente consegue desde um pequeno negócio, uma pequena startup que está começando agora, até um grande negócio aplicar e ganhar IA de alguma maneira. Então, eu acho que a primeira etapa aí é estudar o negócio e ver essas oportunidades que existem. Perfeito. Naturalmente, como qualquer outra inovação que você está trazendo. Brinco muito com os clientes da gente. A gente está nos anos 2000 da IA. Então, da mesma forma que antigamente a gente tinha que mergulhar no processo de digitalização, levantar requisito, ver quais eram as ferramentas que você poderia utilizar dentro do teu mundo lá, a gente está fazendo isso agora para IA. E a diferença hoje é que você não tem mais 20 anos para se digitalizar. Você tem 3 para acompanhar o surf da IA na melhor das hipóteses. Verdade. Perfeito. Agora eu vou continuar. Muito obrigado. Vou continuar aqui perguntando para Luiz. Luiz, como esse processo de integrar IA para ver quais startups estão utilizando IA ou apoiar com IA aquelas startups? Então, fazendo isso enquanto prefeitura, enquanto município, a gente tem que partir do princípio que qualquer município é um big data. A gente gera dados o tempo inteiro, a gente precisa trabalhar com dados o tempo inteiro para tomar qualquer decisão dentro de uma cidade. Então, isso, por premissa, faz com que dentro da estrutura de município tenha-se processos e tenha-se ferramentas para trabalhar com dados. E aí vai muito dessa visão de inteligência artificial para além daquilo que se enxerga hoje de inteligência artificial de linguagens generativas. A gente está falando de análise de dados, a gente está falando de predição de dados. Então, por exemplo, quando a população hoje recebe uma mensagem no WhatsApp da APAC falando do risco de chuva que vai ter amanhã, é um combinado entre análise meteorológica, mas também dados estatísticos, dados históricos. Então, a gente sabe, na cidade do Recife, prever os momentos de risco, por exemplo, a chuva e o impacto que isso pode gerar, por exemplo, em barreiras, em alagamentos nas vias, em novos buracos, em enchentes, etc. Então, tudo isso está debaixo de uma estrutura de dados que precisa ser estudada diariamente. Então, por premissa, a análise de dados está lá. Porém, a gente sabe que hoje a gente pode usar essas ferramentas de IA generativa para melhorar o relacionamento da cidade com o cidadão. Então, hoje a cidade do Recife ela tem uma plataforma chamada Conecta Recife, que está ganhando um respaldo tão grande que está evoluindo a nível nacional. O que é o Conecta Recife? É você ter a cidade numa aplicação única. São mais de 600 serviços da cidade dentro de um aplicativo que pode estar embarcado no celular de qualquer cidadão ou cidadã. Uma vez que a gente tem isso, como é que a gente se beneficia, por exemplo, de inteligência artificial generativa para melhorar o relacionamento com a população? A gente leva esses serviços que estão no Conecta para o WhatsApp. E no WhatsApp, a população pode literalmente conversar com a prefeitura através de uma interface de inteligência artificial, onde a gente humaniza a relação, a gente torna o entendimento sobre o mecanismo da cidade mais assertivo e a gente pode também entregar novas modalidades de serviço, como, por exemplo, um assistente para startups. Então, recentemente, a gente lançou o primeiro assistente público especializado no desenvolvimento de startups, 100% gratuito, para qualquer pessoa, não só de Recife, mas do país, que queira falar com a Prefeitura do Recife. Você coloca lá, #startup, ele automaticamente se transforma num assistente startup que usa a base de IA generativa para tirar dúvidas sobre como é que eu construo o meu MVP, como é que eu monto um funil de vendas, como é que eu monto uma estratégia go-to-market. Então, você começa a dar inteligência curada, ou seja, você garante a veracidade daquela informação e você começa a impulsionar o desenvolvimento de novos negócios a partir da capacidade generativa de inteligência artificial. Então, isso é uma forma que hoje a gente tem utilizado, apostado muito enquanto município, mas a gente sabe que isso ainda é só o primeiro passo de muitas coisas que podem ser feitas
a partir de A, ou como você falou, olhando para soluções que já estão conectadas de alguma forma com inteligência artificial, não só generativa, mas inteligência artificial naquilo que tem disponível enquanto capacidade de processamento de máquina. Perfeito, Luiz. Essa é uma deficiência bem grande, né? Quando alguém, normalmente, ou tem acontecido muito, quando alguém começa uma startup, é foco na parte técnica. Porque eu sei desenvolver a parte técnica, eu consigo fazer isso, mas isso é simplesmente um projeto. E agora a startup inclui outras coisas. Sabe, de empreendimento, sabe, o funil de vendas, você mencionou. Então, todas essas coisas, é muito bom que você esteja abarcando tudo aquilo. E agora eu tenho um interrogante. As startups, vocês trabalham com startups que vocês as procuram, vocês fazem, chamam elas, porque tem outros centros de apoio a essas startups, por exemplo, o César, o Porto Digital. Como vocês se antenam para detectar onde estão esses caras? Legal. Existe dentro da prefeitura e aí dentro do município uma agência chamada Imprel. A Imprel nasceu como uma agência de processamento de dados da cidade do Recife. Então vê que já tem uma conexão direta com tudo isso, só que eu estou falando de uma empresa que tem 30 anos. Então qual é a questão? A gente tem dentro da Imprel um programa de inovação aberta, também público, chamado EITA Recife. Sim. Que é o Esquadrão de Inovação e Transformação Aberta que a gente tem hoje dentro da cidade do Recife, que também está ganhando uma escala nacional. O Ministério de Ciência e Tecnologia está se conectando com a cidade do Recife para transformar o EITA Recife no EITA Brasil. Ou seja, a gente está produzindo também tecnologia e inovação no ambiente público em Recife que pode se tornar um padrão nacional. Mas o que é o EITA? É um programa de inovação aberta onde a gente cria um banco de oportunidades que a gente chama a base de BO, mas aí no caso de banco de oportunidade, de problemas da cidade. E eu vou contar um exemplo de um problema para você entender como soluções que têm inteligência artificial podem se conectar com o município. Toda cidade, e obviamente a cidade do Recife é uma delas, tem problema da qualidade das vias. Sim. Buracos e, enfim, N problemas que a gente tem hoje nas vias que acabam destruindo o asfalto. Só que, antes de você ver um buraco na rua, o asfalto começa a dar sinais. Então tem uma fissura, tem um negócio que eles chamam de couro de jacaré, que é como se fosse um entrelaçado que fica na superfície do asfalto, que aquilo ali é o pré-buraco. Se você não resolver aquilo ali naquele momento, vai virar um buraco. Como é que a gente resolve isso de forma preditiva? Veio uma solução pelo EITA, e uma startup, Sim. que o que é que eles tinham? Eles tinham uma capacidade de processamento de imagem, onde eles instalaram câmeras em 9 carros da Uber, que já rodam a cidade o dia inteiro. Pegaram 9 carros da Uber, botaram 9 câmeras e botaram sensores nos volantes desses carros para também pegar as trepidações. Resultado, em 1 semana e meia, eles mapearam a cidade inteira, só os carros rodando como Uber. E esse negócio se tornou um produto que a gente chama hoje de supervisão. O supervisão nada mais é do que uma capacidade de análise de imagem, via, obviamente, análise de dados, que gera de forma preditiva onde vão surgir os buracos da cidade. Então, o prestador de serviço do município que vai lá tapar o buraco, em vez de ele chegar com um problema já existindo, ele chega antes do buraco aparecer. Sim. Ou seja, a gente usa capacidade de processamento de dados, usa inteligência artificial naquilo que inteligência artificial nasceu para ser, para prever e, obviamente, diminuir os problemas das vias da cidade. Então, esse é um exemplo de uma startup que viu uma oportunidade na cidade do Recife através de um programa de inovação aberta, se conectou e hoje a gente consegue ter em tempo real onde estão todos os buracos ou pré-buracos na cidade do Recife. Uau, interessante. Muito bom, muito boa proposta, né? Sim. Eu já anotei aqui para qualquer coisa mais na frente. E aquele EITA Recife é aquele que ganhou agora um prêmio a nível nacional? Foi, Não né? é por nada não, mas já são 27 prêmios. Ah. 27 prêmios. Hoje tem um time nosso numa feira em São Paulo
e a gente já recebeu Sim, mensagem, hoje, saiu o eles- 27º prêmio. Olha Muito só. bom. Parabéns. Muito bom. Recife está... E não só no setor público da parte da prefeitura, também na parte do judiciário, eles estão Sim. muito mais na frente de vários outros estados do país. Antônio, me vende aqui a Valorian, me comenta qual o case de sucesso da Valorian aí com Rapaz, a inteligência. gente tem vários cases de sucesso. Sim. Por exemplo, a gente no Real Hospital Português, que é nosso cliente, né? A gente trabalha muito com processamento em linguagem natural lá, sem LLM, mas existe um grande case que eu gosto muito, que foi... em hospitais existe uma coisa chamada acreditação. E a acreditação é feita o ISO 9001. É Sim. uma empresa que vem certificar o hospital, que ele segue padrões, que ele segue processos e que ele tem uma qualidade X qualquer. E nesse projeto, a gente estava analisando o prontuário eletrônico, a qualidade do prontuário eletrônico. Um hospital comum, ele normalmente faz amostragem, então ele consegue examinar 2%, 1% de todos os prontuários que são executados, porque são milhares de documentos por dia, porque não é só o prontuário, é cada evolução, cada médico, cada enfermeira, cada fonoaudióloga que passa pelo paciente, faz uma evolução no paciente, cria algum tipo de documento que precisa ter a qualidade checada. Sim. A gente criou um robô que faz a avaliação desse prontuário hoje. E hoje o Hospital Real Português, aqui em Recife, ele avalia 100% de todo o documento gerado via linguagem natural. Então, mesmo o documento não estruturado, mesmo os campos que existem nos formulários que não são estruturados, a gente avalia e garante a qualidade mínima necessária para que seja feito o processo. A JCI, que é o órgão de acreditação desses hospitais, inclusive convidou a gente para apresentar internacionalmente o case, porque foi um projeto único no mundo. Eles nunca tinham visto um projeto ou um hospital que conseguisse processar a qualidade desses prontuários num volume tão grande. No mesmo cliente, a gente tem um outro que toda vez que eu chego lá, o pessoal dá um sorriso para mim. Eles tinham um passivo de milionário lá, de glosas de plano de saúde. E principalmente porque eles precisam fazer recurso para a glosa de plano de saúde. Sim. A gente criou um robô que faz esse recurso acontecer e eles tiveram um ROI de aproximadamente 1000%. É 1000% de ROI. Então, assim... Esse errou, então, a causa do sorriso. Pensei que eram os olhos. Não é o meu rostinho bonito, não. Foi o ROI que eles conseguiram que faz com que eles abram um sorriso lá. Perfeito. A gente tem algumas startups que são assim, por exemplo, menina dos olhos nos nossos investimentos hoje. Por exemplo, a gente tem a Assobio, que é uma coleira inteligente para cachorro. Hoje a gente detecta vários tipos de comportamento do cão. A tecnologia é completamente pernambucana, hardware, firmware dentro do hardware, a IA e o software foi todo desenvolvido por a gente aqui em Pernambuco, tá? A gente tem o Teabot, que é um aplicativo que ensina expressões emocionais para autistas. Pessoas autistas normalmente elas têm dificuldade para expressar e reconhecer emoções. Diferente da gente que aprende naturalmente como bebê com a mãe, eles precisam ser ensinados. Ele precisa aprender como dar um sorriso e dizer que está feliz, ou emitir, ou dizer que está com raiva de alguma coisa que aconteceu. E essa startup ela usa um aplicativo que usa reconhecimento de face e reconhecimento de sentimentos para conseguir fazer esse treinamento no dia a dia do paciente, ao invés do paciente só fazer esse treinamento uma vez a cada semana, quando ele vai no ATO, coisa do gênero. Então, startup do Alto Sertão do Pajeú. Então, é maravilhoso, porque existe uma cena tecnológica em Serra Talhada acontecendo, e essa startup nasce em Serra Talhada e a gente investe e entra no processo lá. É uma das minhas meninas dos olhos também hoje. A gente tem o Fibo, que é uma empresa que foi criada a partir da Triwinks, que é uma empresa que hoje a gente tem projetos inclusive na Argentina e na Espanha. É uma empresa que faz gestão hospitalar, que está voltada para toda a parte da última milha da gestão hospitalar, e a gente faz a otimização dessa gestão baseada em IA. Tem um case na Espanha, na clínica de Navarra, que é uma região no noroeste da Espanha, que é como se fosse um Einstein de lá, entendeu? Eles recebem muitos pacientes de muitos lugares da Espanha para fazer diagnóstico, para fazer um check-up mais profundo.
E eles atendem em torno de 4.000 pacientes por dia, com milhares de médicos, com milhares de equipamentos, etc. A gente fez com que o tempo de espera desses pacientes dentro dessa universidade saísse de uma média de 2 a 4 horas para 9 minutos. Então, assim, todo paciente que chega lá, acumulando o tempo de todas as esperas entre os procedimentos, ou seja, ele faz uma consulta, vai para fazer um raio-x, vai fazer um outro exame, o tempo de espera entre sair de um procedimento para o outro, somado de todos eles, passou a ser 9 minutos, em média. Entende? Então, assim, foi um ganho gigantesco. Meu sócio brinca que os espanhóis normalmente não dão um parabéns para ninguém. No máximo, eles fazem, tá certo. E a gente recebeu um parabéns dos espanhóis lá. Então, assim, ganhou o projeto completamente quando a gente recebeu esse parabéns no processo. Tem outros, a gente tem um grupo Petribu aqui que a gente tem trabalho na parte de IA para o campo, né, para conseguir melhorar a produtividade do campo. A gente tem a SegSat, que é um parceiraço da gente. Então, o Sérgio e Serginho, o filho dele na SegSat, eles desenvolvem vários produtos com a gente tem alguns namoros lá. Tem um produto que eu não posso falar, mas que está saindo do forno agora, que deve mudar o mercado de avaliação de carro de uma forma significativa para frente. Então, assim, a gente pode passar o resto da noite falando de um bocado de case bacana que a gente tem, mas convido depois a todos a conhecer a Valória, ver um pouco do processo e fico à disposição de falar um pouco mais ou mostrar um pouco mais do portfólio da gente. Muito bom tudo aquilo. Agora eu passaria a seguinte pergunta, que é falar um pouquinho sobre os desafios da IA, mas já que escutei vocês, surgiu aqui algo. Surgiu para aquele que quer fazer um negócio, aquele que quer começar uma startup. Luiz, você que é muito experiente nesse aspecto, como uma startup vira um negócio? E a partir daí, Antônio, como uma empresa já constituída gera negócios? Bato portas, como que faço? Sinta-se à vontade. Bom, começando aí o início da jornada de uma startup, eu acho que surge, e eu estava falando disso recentemente, surge da capacidade de um grupo de pessoas descobrir ou entender oportunidades dentro de contextos de mercado. Falei bonito para dizer resolver problemas, porque nem sempre é um problema que você está resolvendo, você está criando uma oportunidade através de percepções, através de análise de comportamentos. Então, nem sempre quando a gente diz uma startup tem que resolver um problema, Sim. Seria interessante que sim. Por quê? Porque se o problema existe, necessariamente vai ter uma demanda de solução para aquilo. Que se uma startup puder atender, ótimo. Mas geralmente você consegue ter visões de oportunidade a partir de comportamentos, juntando informações de contexto que possam gerar ali uma demanda que as pessoas não enxergam, que as pessoas muitas vezes não priorizam, mas quando entendem ter uma solução para aquilo, se integram. Como é o caso do tratamento lá, do acompanhamento dos autistas. Isso, perfeito. O profissional já faz aquilo. Mas se eu entrego uma solução que otimiza o trabalho daquele profissional, Perfeito. isso melhora a relação. Então perceba, já existe um comportamento, então existe uma oportunidade. Então quando é que uma startup se torna um negócio? Quando consegue identificar uma oportunidade, e essa oportunidade sim é relevante no mercado, porque também não adianta você identificar uma oportunidade incrível que só acontece dentro dessa sala. Sim. Se não acontecer para uma quantidade suficiente de pessoas que vale a pena investir tempo, investir recurso, para poder atingir um percentual daquelas pessoas e ter um retorno sobre aquilo, não adianta ter negócio. Você pode até fazer por estar afim, mas aquilo não vai virar negócio. Então, torna-se negócio quando você consegue aproveitar uma oportunidade e estruturar algo que possa se manter dentro do mercado a partir daquilo que está sendo entregue. E esse se manter é o quê? É o mesmo conceito de uma padaria. Se você está vendendo pão, você tem que ganhar pelo pão que você está vendendo. Uma startup, ela vende um pão digital, mas ela tem que ter receita. Então, hoje, cada vez mais a gente tem discutido que uma startup precisa ter um plano e precisa ter um modelo de geração de receita efetivo. Porque se você cria um negócio porque é inovador, porque você quer mudar o mercado, mas você não faz a menor ideia como é que você ganha dinheiro com aquilo, rapidamente você vai perdendo força. Sim. A motivação vai embora, você não vai conseguir apoio, provavelmente não vai conseguir investimento, e a sua ideia, ou o seu projeto, a sua tentativa de startup, ela vai ficar.
Então, se torna negócio quando você consegue chegar num momento onde a estrutura daquilo ali para de pé. Óbvio que quando você capta investimento, você dá saltos. Sim. Claro. Mas você tem que mostrar que aquilo faz sentido. Uhum. E aí vai para a bola, vai para a mesa do empreendedor. E para captar antes, é necessário ver uma dor, mas que faça sentido também o contexto, Isso. né? O contexto, porque a partir do contexto da sociedade em que você está, você vai receber um investimento. Hoje, durante a semana, estava assistindo, inclusive, na Netflix, a história da Google Earth. E aí os caras na Alemanha, os caras geniais que tinham começado o projeto por um cara que era artista e ele queria levar a arte para digitalização e conseguiu um programador muito bom, fizeram um negócio acontecer, mas quando eles quiseram partir já, deixar de ser simplesmente inovadores e partir para o negócio, precisavam de dinheiro e não tinha investidor, porque ninguém acreditava em que isso poderia ser utilizado mais na frente. E onde conseguiram investimento? Nos Estados Unidos, porque era outro contexto, né? Mas agora podemos continuar. Claro. Eu adorei a fala de Luiz, tá? Eu colocaria também, talvez, que o negócio existe já. Então, a tradução para aquilo, o negócio já existe. A startup, talvez, ela nasça sem um negócio. Em algum momento, ela vai, no dialeto do startupeiro, né? Pivotando até achar o negócio propriamente dito que estava lá. Então, o negócio tem que existir. Eu brinco muito, às vezes, com o pessoal que submete propostas para a gente, submete pitches, etc. Dizer o seguinte, olha, faz um MVE. Ah, porque eu não tenho desenvolvedor, não tenho isso, não tenho aquilo. Cara, não precisa. Faz o low digital lá, a coisa manual e vê se aquilo funciona. Funcionou, você vendeu, tem gente interessada por aquilo ali, começa a fazer sentido para começar a criar uma startup. Então, a gente tem a coisa do super inovador, que é o cara super inovador, que ele nem sabe que negócio existe ainda, e ele cria porque ele acredita na tecnologia, normalmente vai dar em nada. O cara é super inovador sobre a coisa, cria uma tecnologia que ninguém precisa e termina dando nada, mas daí nascem aqueles grandes produtos, os grandes produtos disruptivos e revolucionários. Mas se você não for um desses caras disruptivo e revolucionário, você consegue fazer boas startups sim. De que forma? Fazendo by the book. Fazendo processo de inovação, sem ser o processo de inovação disruptivo e completamente genial lá, que é fazer o dever de casa. Ou seja, procura uma área de negócio, procura o problema, procura uma oportunidade ou gera uma oportunidade, mas testando essa oportunidade. Então, o MVE é a melhor forma de fazer isso. Às vezes o pessoal faz, eu queria fazer um atendente digital para não sei o que lá. Pô, você tenta fazer um atendente manual, pessoal, dentro do WhatsApp, ele funciona. Você é o atendente de 5, 6 pessoas. Essas pessoas se interessam por esse serviço de um ser humano do outro lado atendendo algum tipo de problema? Se interessam. Boa. Então, você já tem gente que tem um mercado para atualizar. Será que você consegue fazer escalar esse mercado? Então, aí o digital pode entrar para fazer a escala. Eu, como ser humano, atendo 5, mas eu sei que eu posso atender. Eu tenho uma demanda para 10, 15, 20 que eu não consigo atender e eu crio alguma coisa digital para atender. O MVE vai muito, que é o experience, ao invés de ser o MVP de product lá no final, tá? Eu tenho o experience, ou seja, você dá a experiência, mesmo sem muito digital no coisa, para entender se aquilo é um negócio ou não é. Quando a gente parte do outro lado, que é assim, o cara que está investindo, a gente, principalmente a Valor, ela busca esse investimento seed, né? Aquela coisa mais, ou até mesmo investimento anjo, ou um pré-seed, no final das contas. Para que a gente pegue as startups no início do seu processo, da sua jornada, e a gente acredita muitas vezes em ideias. Isso aqui faz sentido, tem um mercado. Logicamente, eu busco startups que trabalham na área de IA porque a gente se sente confortável na área. A gente sabe o que tem acontecido no mercado, sabe que é provável de crescer ou não, então a gente se sente confortável nesse mercado. Mas o principal tem muita gente interessada em fazer esse tipo de investimento inicial, desde que faça sentido. Aí você tem que vir com um plano de negócio realmente mais robusto. Não é só o pitch, uma ideia na cabeça e revolucionar o mundo. Eu vejo um bocado de gente frustrada depois de conversa, né? Porque vem com a ideia às vezes até é boa, mas não está estruturada. O cara não pensou, o cara não traz nem concorrente, acha que aquilo dali é uma coisa única e que eu queria ter que toda ideia que chegasse para mim fosse ideia única, que não tivesse concorrente nenhum no mundo que fizesse alguma coisa semelhante no processo. Quando a gente pensa em geração de receita dentro de uma empresa,
A gente, por exemplo, como a Valória, a gente vai por 2 caminhos principais. A Valória é uma empresa consultiva. Ou seja, eu entro, meu sócio entra, meus seniors entram dentro de uma organização, entendem o problema dela e geram soluções baseadas em software, integração, plataforma e IA. A gente faz o ponta a ponta, né, para entregar para uma determinada empresa. A gente sabe que isso daí não é uma coisa que vai virar uma empresa de 1 bilhão do dia para a noite. Uma empresa consultiva cresce devagar. Talvez meus netos, talvez bisnetos, se eles continuarem o trabalho, eles têm uma empresa gigante em algum momento. As startups não. Por isso que a gente tem um budget, todo produto que a gente gera, que o direito intelectual é nosso, a gente gera uma startup, deixa ela sobreviver sozinha, investindo, dando suporte, etc. Mas ela precisa ter a capacidade de seguir sozinha enquanto empresa. E vira uma empresa individual e começa a seguir como empresa individual. Essa expertise da incubação gerou um novo negócio para a gente, que a gente entra em empresas tradicionais e acha a possibilidade de escala em empresas tradicionais. Como é que eu entro numa Moura do B e olho para um conjunto de serviços que a Moura do B presta e agora dou escala? Como é que eu acho um serviço escalável dentro de venda de um apartamento, por exemplo? E aí a gente pode criar uma plataforma de serviços conectada a um apartamento digital. O apartamento tem sensores, o apartamento tem telemetria, o apartamento tem um bocado de coisa que ele já vem com aquele equipamento, você compra com aquele equipamento e pode utilizar do jeito que você quiser. Mas uma empresa tradicional pode fornecer uma plataforma para que você que comprou o apartamento dela vire assinante dessa plataforma, potencializando, por exemplo, o consumo de energia elétrica, deixando a casa inteligente com sistema de voz. Então, existem muitas oportunidades em empresas tradicionais de a gente criar negócios escaláveis a partir do modelo que elas já trabalham. Às vezes desse jeito, às vezes olhando para o conjunto de dados e ela passa a vender para os concorrentes de inteligência. E isso passa a ser o principal fator o faturamento dela. É impressionante como, às vezes o cara tem um negócio, está tentando fazer aquele negócio tradicional trabalhar, mas na verdade ele tem uma preciosidade de dados ali na mão que ele pode jogar fora o negócio tradicional dele e viver somente de vender inteligência de dados para os concorrentes dele. E aí acumulando cada vez mais inteligência e se tornando cada vez mais capaz de vender essa inteligência, tá? Sim. Quando a gente pensa em geração de receita para empresas tradicionais, a gente pensa nisso. Olha, como é que eu consigo, principalmente, criar novas fontes de receita? Ou seja, não é só a gente melhorar a sua operação para deixar a coisa melhor, não é diferenciar um produto. Como é que eu crio um novo produto para gerar uma nova fonte de receita? Isso é uma receita que, desde a startup, a empresa inovadora, a empresa tradicional, ela precisa pensar hoje. IA está gerando um novo mercado de 13,7 trilhões até 2030. Uhum. Então, é um mercado completamente novo, é um mercado gigantesco de novas coisas a serem faturadas, nova receita a ser adquirida. Não é um mercado, não é uma fatia de mercado existente que a gente vai criar um novo mercado nesse valor. Então, assim, a gente está ainda engateando nesse processo de geração de valor. Tem muita oportunidade e o empresário hoje que não conseguir enxergar que precisa se adequar para comer essa fatia de mercado, vai ser soterrado pela molecada que vem por aí, que vem com gosto de gás nas startups, nas empresas que são muito mais ágeis, fazendo isso acontecer mais rápido. Então, essa seria mais ou menos a ideia. Perfeito. E já que estamos falando de negócios, o lado comercial tem que ser muito explorado, né? Não é somente o lado tecnológico, a área o área humano, sino que o lado comercial tem que ser muito explorado. Vocês trabalham muito isso na parte de startups? Isso é um fato curioso. E aí, quando o Antônio começou a se apresentar, eu vim da ciência da computação. Sim. Eu vim do bacharelado em matemática. E é muito comum você ver nesse ecossistema de startups pessoas que são da área de tecnologia ou são das exatas, de uma forma geral, que têm uma capacidade técnica de desenvolver e criar soluções, produtos, eu vou chamar de produto e não de solução, porque nem sempre soluciona alguma coisa, mas criar produtos tecnológicos interessantíssimos, que servem para um total de 0 pessoas. Então, uma skill, né? Tanto se fala, soft skill para esse período de inteligência artificial, quais são as habilidades que a gente precisa ter. Só que antes disso, se você quiser empreender, eu estou querendo empreender um negócio. Eu quero viver em algum aspecto daquele negócio que eu estou criando. Então, uma das habilidades que você precisa ter é a capacidade de vender aquilo.
Sim. Você não precisa ser o melhor vendedor da sua startup, mas você precisa saber vender. Sim. Mesmo que você venda para 1, 2, 3 e você diga assim, cara, vender não é para mim, mas eu vendi para 3. Se eu contratar um vendedor ou uma vendedora muito boa, em vez de vender 3, vai vender 30. Mas eu vendi 3. Sim. Então não adianta você simplesmente terceirizar a capacidade de você vender o seu produto. Então, independente se você vende a tecnologia, se você vende uma exata, se você vem muitas vezes de uma área de saúde, se você vem da área legal, tem muitas advogadas e advogados pensando nessas law techs, independente de onde você venha, a primeira matéria que você precisa aprender enquanto empreendedor ou empreendedora é a capacidade de venda. E a venda, ela começa na validação. A venda começa em, olha, eu criei esse copo aqui. Como é que eu descubro se esse copo é de fato útil para você ou para mais quem? Então, a venda não é só o contrato, o cheque, a transferência financeira, é a capacidade de você validar as suas ideias. Aquilo ali já é venda. Sim. Para chegar em alguma coisa que faça sentido, tanto emplacar no mercado, quanto ter apoio financeiro. O investimento financeiro que vem, por exemplo, de uma incubadora ou de um processo como aqui o Antônio tem, cara, não é só, achei isso legal. Não, ele tem que ver a viabilidade do negócio, ele tem que ver o perfil das pessoas que estão por trás daquele negócio. E tem que ver essa capacidade. Bicho, esse cara sabe vender o que ele está dizendo. Eu não entendi o que ele disse. E olha que eu nem sou cliente, eu vou ser investidor. Imagina para um cliente. Exato. Entendeu? Então, sim, precisa se aprender a vender, precisa saber colocar aquilo no mercado, mesmo que você não seja a melhor pessoa para fazer aquilo. Sim. Mas se você está empreendendo, tem que saber vender. E essa é uma habilidade que, se você vai empreender, você tem que saber. Mas se você não quer empreender, você é um estudante, um profissional, você tem que saber se vender também, porque você está fazendo isso o tempo todo. Perfeito. E se vender, comunicar, seduzir, digamos, encantar, são habilidades que têm que ser praticadas, têm que ser treinadas. E, inclusive, no pitch, fala isso sempre, né? Eu participei alguma vez no Startup Weekend e foi, dentro do pitch, você tinha já que ter avaliado o seu produto, ter validado o seu produto. Aí você, mas como vou avaliar se eu estou criando meu produto agora, nessas 48 horas? Beleza, você sai para a rua e em 2 horas você valida com alguém. Se alguém dizer que pagaria R$1 pelo seu produto, então tem receita em algum momento. Faz o MVE, em 3 horas, 4 horas e vê se alguém compra o produto sem muito digital no processo. E depois você consegue o digital a partir daquele MVE. Vai buscar o MVP da vida. Exatamente. Sim, Antônio, o que eu estava tentando obter de você era o seguinte. Digamos que alguém está começando, já saiu da startup, ou alguém não passou pela formação de uma startup, só falou, olha, cansei do CLT, quero ir para o PJ, mas eu consigo fazer um produtinho aqui. E agora? O que eu faço? Onde procuro cliente? Como procuro cliente? A quem eu visito? Quais portas eu tenho que bater? Tá. Vamos lá, a gente tem algumas formas de fazer acontecer quando você tem um produto ou quando você está vendendo um serviço. Sim. Se você é um cara que está vendendo serviço, cansei de ser CLT, vou abrir uma empresa feita Valorem, uma empresa de prestação de consultoria. Vou entrar nas empresas, desenvolver um projeto de IA, um projeto de data science e vou ajudar aquela empresa a entrar no mundo dos dados, a virar uma empresa data-driven. Principal momento que você tem que ter é portfólio. Você tem que ter um conjunto de projetos que mostre que você tem capacidade de fazer aquilo. Principalmente se você não é uma empresa consolidada, se você é uma empresa pequenininha. Como é que você ganha isso? Fazendo pequenos projetos para pequenas empresas. Fazendo projetos baratos ou até mesmo pro bono. Então, são poucas as empresas que nascem com nível... Por exemplo, quando a Valorem começou, eu já era executivo, então eu já tinha um network bacana. Quando a Valorem nasce, já nasce com grandes clientes, já nasce com clientes que estavam dentro do meu network e isso ajudou muita gente. A trajetória como professor... Isso, a trajetória como professor... Trabalhar também. A trajetória como professor me ajudou a buscar grandes mentes muito jovens. Eu tinha muito contato com muitos alunos e eu conseguia sair selecionando
aqueles que eu sabia que eram grandes mentes e que teriam grandes futuros. E é verdade, tem muito cara que passou pela Valória, que está na Microsoft, no Facebook, etc. Por quê? Porque eu captei ele lá dentro da universidade, naquele nascer daquela grande mente, entende? Canais de distribuição e canais de conexão, tá? Ou assim, como é que eu vou vender esse meu produto, por exemplo, no LinkedIn? Como é que eu estou me apresentando? Eu tenho que me apresentar como autoridade. Fazer geração de conteúdo. Então, se você entende desse tipo de projeto, como é que eu gero conteúdo dentro do LinkedIn, dentro do Instagram, para conseguir mostrar que as pessoas podem confiar em mim, que eu vou conseguir executar aquele tipo de trabalho, tá? Então, assim, o Instagram, ele tem muito a pegada de geração de conteúdo para consumo rápido e para você estar presente e colocar uma autoridade presente. O LinkedIn é negócio. A gente fecha muito negócio via LinkedIn. Então, você tem que estar presente no LinkedIn para poder as pessoas contratarem o seu trabalho. Então, o Instagram é muito mais a prestação de uma visibilidade. Você dá conteúdo gratuito ali para ganhar visibilidade, para mostrar que você é autoridade sobre o tema. E dentro do LinkedIn você termina vendendo efetivamente aquele serviço. Isso funciona da mesma forma. Eu gosto muito daqueles meninos que estão saindo da universidade agora e que ficam naquele dilema, né? Poxa, mas eu não tenho experiência e o cara me cobra experiência. Eu cobro na Valor experiência. Não contrato estagiário que não sabe de nada para formar do zero. Acho que nenhuma empresa faz isso, entende? Então, como é que a gente acaba com esse ovo e a galinha e tira assim, poxa, Antônio, você é muito mal, não dá oportunidade para a molecada que não tem experiência, não? Não, muito pelo contrário. O que a molecada precisa fazer para ter um portfólio, seja para trabalhar por empresa como a Valória, seja para empreender? Ele precisa mostrar que ele sabe fazer aquilo dali. Então, muitas vezes você está na graduação, no mestrado, no doutorado, que tem grandes mentes, cara, principalmente aqui em Pernambuco, na UFPE, a quantidade de pessoas que tem dentro da área de IA, da área de dados, que são excepcionalmente boas, e quando você olha para elas, elas não conseguem se vender. Por quê? Porque falta um GitHub organizado. Você não precisa me mostrar que você trabalhou em outra empresa e você tem uma experiência profissional naquilo. Eu preciso acreditar que você entende como funciona aquilo dali. Que quando eu te trouxer, eu não vou ter que alfabetizar você. A questão não é, você precisa ter experiência em outra empresa, porque senão vira realmente aquela coisa de ninguém contrata ninguém. Exato. Mas eu não quero alfabetizar você. Eu não quero pegar na sua mão e dizer como se faz uma limpeza de dados, como se faz isso ou aquilo. E aí, como é que eu me vendo? Um LinkedIn onde mostra que você conhece aquilo ali, principalmente GitHub, principalmente projetos. GitHub. Você não diz que faz modelos assim, assado? Faz um projetinho. Muitas vezes eu até brinco, né? As seleções da Valor, elas sempre trazem um projeto que é de incentivo social. A gente, um tempo desse atrás, um dos projetos da Valória, nunca eu acho que chegou a vocês não, mas era, como é que a gente faz um portal de reclame aqui para a prefeitura? Então, o que o cara pode dizer, olha, a gente tem um buraco na minha rua, vem cá, e a gente presta para a prefeitura um serviço. Aí, o projeto de teste da Valor era um reclame aqui para a prefeitura. Um estilo Instagram, que o cara podia ir postar lá que ele achou um buraco, achou isso, achou aquilo. Cara, quem sabe isso não dá certo em algum momento? Ele faz um projeto que é pró-social e termina sendo um projeto que ele vai mostrar que ele é capaz de fazer determinada coisa. Eu quero ser um desenvolvedor. Faz um projeto lá, um back-end, um front-end bonito, faz não sei o que lá, e mostra pra gente o que você sabe fazer. Quero ser um engenheiro de machine learning. Cara, faz um modelo de machine learning treinado com dado aberto. A quantidade de dados abertos que o governo tem, cara, é brincadeira. Em todas as áreas, de energia, de saúde, do que você pensar. Então, escolhe uma área que você gosta e vai lá tratar aqueles dados e vai mostrar que você consegue fazer predição, que você consegue fazer algum tipo de trabalho, que é aquilo que é o foco. Eu acho que tanto para empreender, quanto para você arrumar uma posição em alguma empresa, CLT ou não, acho que tem essa coisa do marketing pessoal, de hoje em dia, de aparecer na rede social, mostrar autoridade sobre aquilo dali e gerar, principalmente, experiência. Não precisa ser profissional, mas mostrar que você sabe realizar algum tipo de trabalho. Conheço pouquíssimas empresas que alfabetizam pessoas, tá? Que vão pegar o cara sem nenhum tipo de experiência. Até para mim soa mal. Poxa, você não tem nenhum projeto que fez na faculdade, você não estudou nada, que fez uma coisa mais elaborada, um projeto, um side project aqui que você tenha, que fez uma coisa mais elaborada para mostrar e sentir orgulho. Então, para mim, eu faço, poxa, não está fazendo o dever de casa que deveria. Pode ser até um gênio. Sim. Perdi a oportunidade de ter um gênio na minha empresa. Mas, para mim, eu prefiro aquele cara que tem um portfólio para mostrar alguma coisa para trazer. Perfeito. E
aquele lado de saber se vender, né? Perfeito. Aí o cara diz normalmente, olha, eu não tenho experiência, como é que pedem experiência para mim se eu não tenho experiência? Aí tem várias coisas. Primeiro você tem que avaliar seu plano de carreira. O que você quer? Para onde você quer ir? Em que tipo de empresa você quer trabalhar? Quer trabalhar em finanças? Quer trabalhar num banco um dia? Beleza. Pega aí, coloca, preciso 3 projetos, projeto de análise de crédito, projeto de detecção de fraude, projeto de precificação, e vai para o Git, desenvolve teu projeto, coloca aí. Agora, você já fez seu plano de carreira, você já desenvolveu seu projeto, agora você tem que aprender outro ponto muito importante, comunicar. Você tem que aprender a comunicar, tanto a nível técnico, quanto a nível de negócios também, porque quando você explica seu projeto para um gerente, para alguém que vai, ou para um cliente, você chegar e dizer, olha, eu tenho uma acurácia de 90%. O cara vai dizer, sim, e quanto de retorno extrai para mim? Perfeitíssimo. Você tem que aprender a comunicar desde o ponto de vista de negócios. E para isso, você tem que investir em técnicas de comunicação e storytelling para fazer uma história bonita sobre teu projeto. Aí você coloca todas as redes sociais, você comunica e bota no LinkedIn. Aí você está se vendendo. E para a galera que já trabalha, eu não me vendi nunca. Cara, você não fez uma entrevista de emprego? Você fez, né? Agora você calcula quanto tempo você trabalhou nessa empresa e você diz, já se vendeu por mais de 100 mil reais. Então, sempre vendas tem que estar, o lado comercial, digamos, tem que estar sempre com você. Agora, Luiz, quais são os desafios que enfrentam com as startups, as barreiras que vocês normalmente têm? Então, hoje a gente está num cenário, eu estava ouvindo o Antônio falar e pensando várias coisas sobre o momento que a gente está vivendo para criar novos negócios. Então, quando a gente começou a empreender em 2012, cara, em 2012 não se falava de Venture Capital. Em 2012 não se falava de tantos temas que hoje estão na base que fundamentam você criar uma startup. 2012 a gente pode dizer que nesse cenário a gente chegou, era tudo mato. Sim. No Brasil, principalmente. Hoje, você pode se valer, inclusive, de inteligências artificiais generativas para encurtar o tempo de aprendizado sobre qualquer coisa. Totalmente. Desde que você entenda como usar aquilo a seu favor. Então, a partir do momento... E eu faço uma comparação, já para responder tua pergunta, eu faço uma comparação da época que, quando eu estava na escola, já existia o Wikipedia. O velho, mas... não somos tão velhos assim, não. Já existia o Wikipedia. E eu lembro, muito claramente, estava estudando para História. Sim. E aí eu procurei no Wikipedia sobre o Egito. E estava lá, Egito localizado no noroeste da África. Peraí, tu ficas... Não é no noroeste da África. É no nordeste da África. Mas estava no Wikipedia. Sim. Por quê? Porque o Wikipedia é uma base que você pode editar. Você pode editar. Então não tem garantia nenhuma que a informação ali ela tá correta. Você precisa de uma segunda referência. Você precisa de uma fonte segura. Por que eu uso esse exemplo? Porque hoje, quando você usa, por exemplo, um chat GPT, sem se preocupar com a base de informação que ele está gerando o dado para você, Sim. ele pode pegar esse mesmo dado errado que eu vi na época que eu estava na escola. Beleza. E ele pode te gerar uma informação que para ele é verdade, porque ele só está lendo um dado. É aquele negócio, se está escrito, para ele, se está escrito é verdade. Sim. Quem tem que ter o critério de análise é o usuário do outro lado. Então, se você consegue, por exemplo, quero trabalhar na Valória, quero trabalhar com banco de dados para olhar especificamente para a estrutura de Big Data e etc. Só que eu nunca trabalhei com isso na vida. Eu tenho 22 anos e eu estou no 4º período da faculdade. O que é que eu posso fazer? Eu posso pegar toda uma base de referência sobre banco de dados, que você consegue até com um professor da universidade, me dá umas referências boas aí. O cara pega lá 10 referências, pega aquelas 10 referências, joga no chat GPT e diz assim, chat GPT, a partir dessas referências, me cria um plano de 40 aulas para eu aprender sobre banco de dados para eu poder aplicar na Valória.
Você vai aprender sobre aquilo com dados que são efetivos. Então, a capacidade de aprendizado, ela está muito mais fácil sobre qualquer coisa, inclusive no ambiente de startups. Então, hoje, se você vai criar uma startup, não faz o menor sentido você criar uma startup sem usar nada de inteligência artificial. Porque em algum aspecto aquilo pode facilitar o seu trabalho enquanto empreendedor, mesmo que aquilo não vá para o seu produto, mas o seu trabalho enquanto empreendedor e empreendedora vai ser afetado por aquilo. Sim. Então, os problemas hoje que a gente acaba recebendo no ambiente de startups, em qualquer análise, é a falta dessa maturidade empreendedora, essa visão mais racional sobre aquilo. Então, se encanta muito o que eu quero resolver, o que eu quero transformar, o que eu quero mudar, e muitas vezes isso faz com que essas empreendedoras e empreendedores descolem o pé do chão, saiam da realidade e parem de olhar para coisas que são chatas em algum aspecto, mas que precisam ser aprendidas, precisam ser tratadas e curadas para que aquele negócio faça sentido. Por exemplo, quantas e quantos empreendedores não criam negócios sem se preocupar, por exemplo, com estruturas legais? Só a estrutura legal. Eu estou criando uma solução para a área da saúde. Será que isso eu preciso de aprovação da Anvisa para eu poder comercializar aquilo? Boa parte não faz a menor ideia. E quando é que vai descobrir? Quando alguém contrata, quando dá um problema e quando você não está coberto por aquele problema que aconteceu. Então, são questões que podem parecer detalhes, mas hoje, para mim, não tem desculpa você minimamente não passar o olho sobre todos esses aspectos. E essas plataformas e capacidade de processamento de dados e geração de aprendizados muito mais rápido precisam ser explorados por qualquer empreendedor e empreendedora. Por isso que parte desse meu trabalho paralelo de compartilhamento de informação é fazer com que esses pontos eles sejam despertados na cabeça tanto de quem quer empreender, mas também na cabeça de quem já está empreendendo. Muita gente está empreendendo há 2, 3, 5 anos com problemas que foram gerados no início, que vão sendo arrastados, e aí você fica, eu tenho uma startup há 5 anos, mas até hoje eu não consigo bater 100 mil de faturamento. Tem uma coisa errada. 5 anos? Então, quando você vai olhar, é uma premissa que a pessoa teve lá atrás que não corresponde ao interesse de mercado. Mas na cabeça da empreendedora do empreendedor, mas essa ideia é maravilhosa. Mas é maravilhosa da sua cabeça para dentro. É aquilo que chamamos apaixonar-se pela solução e não pelo problema. Exatamente. Né? Perfeito. E é apaixonar-se pelo problema e apaixonar-se pela capacidade de adaptação ao que você descobre. Porque às vezes o problema está aqui. Você enxerga o problema, você está enxergando o problema daqui. Só que, na verdade, você não resolve ele assim. Você resolve ele do outro lado. Então não é mudar o problema, é mudar a perspectiva. Se você não consegue adaptar a sua visão sobre aquilo, você às vezes acerta no problema, mas erra na proposta. Então é capacidade de se adaptar, de mudar, de aprender. Então esse é o aspecto. E os problemas de startup são, todos não, mas boa parte deles vem dessa falta de maturidade do perfil empreendedor do outro lado. Show. Uma aula totalmente, Luiz. Me fez lembrar que aqui estiveram os representantes do Pixels. Você deve conhecer muito bem. O Rodrigo e o Paulo. Aí eles mencionavam que quando foram atender um hospital, não sei se foi o Albert Einstein, ou não sei, mas eles deram de frente com uma barreira que era de licença mesmo. E aí essa licença demorou quase 1 ano. No final acabaram descobrindo que não precisavam dessa licença. Então, esses gargalhos aí de assuntos legais, tudo que envolve a solução, né, o produto, tem que ser também vistos, analisados. Mas, Antônio, quais os desafios aí que se enfrenta para implementar soluções de inteligência artificial ou de negócios? Perfeito. Eu acho que o principal desafio hoje, eu vou muito com o Luiz aí no processo. A gente tem uma PL rodando no Senado aí, que é a PL da inteligência artificial. Sim. Então, a gente tem trabalhado muito junto com alguns órgãos, junto com o governo especificamente.
e junto com alguns representantes da gente dentro do Senado, para ajustar ela. Existe assim, antes de qualquer coisa, foi uma das PLs mais bem trabalhadas e mais bem discutidas até hoje. Então, o time que desenvolveu esse projeto de lei, ele é um time que respeitou de forma máxima o ecossistema que existe sobre IA para poder ouvir esse ecossistema. Tanto é que se abriu uma chamada pública, uma discussão pública para isso, e abriu-se a oportunidade de a gente discutir o projeto na natureza que está já, que está bem maduro, bem consolidado. Então, assim, o principal desafio para os novos empreendedores na área de IA, ou as pessoas que já estão trabalhando com IA, é estudar esse PL, entender o que ele vai exigir de vocês, tá? Porque está bem restritivo, mais do que a gente gostaria. A gente tem trabalhado para isso, né, para tentar deixar um pouco mais, menos abrangente e abstrato, mais concreto em muitos momentos. E principalmente que se crie oportunidades, ou melhor, que não se criem problemas para inovação, que sejam tão amarrados, tão protecionistas, porque ficou mais duro, inclusive, que a lei europeia, que é uma lei conservadora. Sim. Entende? Os próprios países, a gente recebeu hoje a estratégia de IA da Espanha, de um colega, recém-lançada, de 2024, e a gente vê um país que está indo de encontro à lei europeia, dizendo o seguinte, não, aqui a gente vai propagar uma coisa maior. Apesar da comunidade europeia para a comunidade ser de um jeito, a Espanha já se abriu, já deixou mais flexível, porque ela vê que a inovação em IA é fundamental para a estratégia de qualquer país. Sim. Os Estados Unidos, sem falar, né? O ato do 30 de outubro lá mostrou claramente que ele não está disposto a abrir mão do protagonismo no mundo em relação à IA. Sim. Então, assim, principal ponto, dá uma olhada nessas legislações, entende o que é que está acontecendo. Muito fácil você entender para onde a IA está apontando no mundo. Olha o ato de 30 de outubro dos Estados Unidos, olha algumas estratégias nacionais que você vai entender plenamente para onde o pessoal está apontando e o nível de importância que a IA tem hoje para os países. Quer mencionar sobre aquele ato? Quer mencionar um pouquinho? Isso, na verdade, o ato foi a primeira lei da IA americana, vamos dizer assim, foi o primeiro projeto de lei que virou lei mesmo, e ele posiciona os Estados Unidos com uma agenda para a instituição da IA dentro do sistema público como no privado. Então, o principal ponto da agenda precisamos nos manter competitivos. Aí eles colocam, obviamente, privacidade do americano é importante, soberania é importante, o não viés é importante, ou seja, atender a todos os americanos. Lógico que é americano, porque eles estão tratando de homeland, né, de dentro de casa. Sim. Mas a todo momento se cita, precisamos continuar no protagonismo da IA, ou seja, eles se colocam de uma forma muito, muito menos protecionista quando a tecnologia que vai ser desenvolvida vai melhorar a empregabilidade ou vai melhorar a economia americana de alguma maneira. Então, eles se abrem muito para isso. É uma agenda tão intensa que eles fizeram um planejamento de alguns passos e a vice-presidente está cuidando pessoalmente dessa agenda e a vice-presidente cumpriu toda essa agenda, lançou até em março, há pouco tempo atrás, mais um checkpoint dessa agenda e ela cumpriu todos os itens da agenda que para mim parecia impossível de ser cumprido, porque era uma agenda extremamente profunda. Desde começar a ter programas de popularização da IA, de formação e etc., até dentro do governo instituir, por exemplo, o que a gente tem brincado aqui no Brasil, que é o CAIO. Então, mas não é o CAIO, é o Chief AI Officer. Ok, sim. Hoje é um papel que está instituído dentro do governo americano na lei. Ou seja, a lei prevê que todos os gabinetes, todos os órgãos americanos vão ter que ter um CAI Officer para cuidar do desenvolvimento dentro daquele gabinete da IA e falar com os outros gabinetes, fazer com que esses outros gabinetes consigam conversar entre si a partir disso daí. Então, você vê, assim, nesse sentido o primeiro desafio dentro da IA, se manter atualizado. Tá? Para mim é um pesadelo conseguir acompanhar tudo que está acontecendo, porque, totalmente, como o Luiz falou, cara, é todo dia uma novidade. E se você olhar só para o GPT ou só para o Gemini, se você olhar para 20 coisas diferentes, pegar a IA clássica, acompanhar os governos, acompanhar quem está fazendo o que em pioneirismo, cara, você enlouquece. Realmente é um mundo fervilhante. Mas é nesse tipo de momento que existem as oportunidades. Porque o mercado está aberto, está crescendo, está se fazendo. Então, esses problemas... Esse é o momento de gerar aquelas grandes mentes disruptivas que às vezes criam um negócio sem um negócio prático lá,
mas que cria algum tipo de algoritmo ou técnica que pode ser realmente utilizada e virar uma grande big tech em algum momento. Mas concordo que o by the book é mais seguro. Então, se for para sugerir, faça o by the book. O by the book é mais interessante. Outro desafio que tecnicamente vai se acomodando com o tempo, eu acredito, tá? Alucinação, o Luiz tocou um pouco nisso, né? Então, o GPT não é um cara que você pode confiar cegamente. Ele alucina. Tem que ter curadoria. Não, isso, tem que ter curadoria. E a alucinação não é uma coisa ruim por si só. Às vezes o pessoal fala, eu vou eliminar a alucinação dos LLMs. Para algumas coisas isso é interessante, sim. Por isso que tanta gente estuda. Mas a alucinação faz parte do processo generativo. A gente alucina quando é criativo, sem ser um alucinado e enlouquecer, né? Mas quando você é criativo, quando você está num processo de uma pintura, de uma escultura, um artista está fazendo aquilo ali, há um processo de alucinação para que se gere alguma coisa nova. Então, a alucinação da IA torna ela mais próximo de como a gente funciona em alguns momentos, tá? Sei que vai para um lado mais filosófico da coisa, mas é para entender que nos negócios criativos, onde a criatividade, por exemplo, produção de vídeo, de cinema, de texto, a grande discussão da publicidade hoje em dia, como é que a publicidade vai se transformar em relação a isso, a alucinação não é ruim, ela é bem-vinda. Eu vou para um escritório de advocacia que precisa gerar texto, precisa gerar um contrato, uma peça para defender alguém. Aí a alucinação já não é bem-vinda. Ela, obviamente, é completamente destruidora do resultado que vai acontecer. Então, eu acho que a alucinação é um grande problema. A gente está prevendo, espero que não aconteça, porque às vezes a gente prevê algumas catástrofes e a coisa não se concretiza, mas a gente está prevendo um grande gargalo de poder de processamento. Então, cada vez mais a gente tem... Primeiro que o jogo do treinamento dos grandes modelos é coisa de cachorro grande, né? A Google falou que no Gemini foram 191 bilhões para treinar de processamento. Não foi de gente, mentes e o projeto inteiro, não. Foi 191 bilhões para treinar o Gemini, entende? Então, assim, de poder de processamento. Então, é muito caro. É um jogo de cachorro grande. Estavam especulando trilhões para treinar o próximo GPT, o 5, né? Sim. Não sei até que ponto é verdade, é de especulação, mas é briga de cachorro grande. Então, assim, custo, a gente deve ter um gargalo de poder computacional para conseguir realmente fazer a nova etapa da IA. A NVIDIA vem aí, né, com tudo, né, gerando coisas novas e talvez a gente consiga não passar por isso daí. Mas eu acho que a curto prazo a gente deve passar por um problema de gargalo de poder de processamento. Em algum momento aí a gente deve passar por isso. Sim. Do ponto de vista de negócio, se preocupar com o legal, isso é uma coisa importante, tá? Em algum momento você vai ser cobrado por isso. Ficar de olho nos sandbox legais, tá? Então, existem lugares que são mais permissivos. Há tentativas de utilizar algum tipo de tecnologia que não esteja necessariamente legalmente, vamos dizer assim, finalizado, legalmente protegida, e você usa o sandbox legal exatamente para conseguir operar aquela tecnologia até que se entenda os riscos ou qualquer coisa do gênero para conseguir sair para o mercado com uma coisa nova. Eu brinco que muitas vezes as procuradorias são lugares muito interessantes para isso. Por exemplo, você quer lançar uma nova startup que tem um algoritmo que talvez você esteja em dúvida se ele vai de encontro à lei trabalhista atual. Cara, junta com a Procuradoria do Trabalho, chega lá com o pessoal e faz... É uma procuradoria, inclusive, que é muito aberta para esse tipo de discussão. E faz o seguinte, olha, a gente tem algum mecanismo onde eu possa ser, por exemplo, acompanhado pela Procuradoria para que eu faça da forma certa, para não achar que está fazendo de forma leviana. E, ao mesmo tempo, eu ter a proteção e poder testar aqui, sendo auditado, sendo acompanhado... Existem meios de se fazer isso. Então, a proposta de tentar se juntar com a Procuradoria, seja ela qual for, para conseguir um processo de inovação menos preso às leis ou ao processo natural, é uma possibilidade. Sandbox operacional e esses processos. Então, o PL vai sair a qualquer momento. A gente está no processo de discussão para fechar algumas coisas aí durante o caminho, mas... É preciso que qualquer empreendedor entenda o que o PL está trazendo, com sua modificação ou não, para estar preparado para aquilo que vai vir. Entende? Para estar, por exemplo, explicabilidade é uma coisa que é necessário nesses projetos agora.
como é que eu vou fazer explicabilidade de grandes modelos ou de deep learning para alguns pontos? Como é que eu explico como é que um algoritmo identificou um buraco? Como é que eu vou explicar o resultado da rede? Então, eu não vou explicar como a rede chegou àquela conclusão. Provavelmente eu vou explicar como os atributos influenciaram naquela decisão ali. Então, tem algumas coisas vagas, mas que agora você vai ter o que antes era opcional, que uma grande empresa fazia por governança, agora a lei vai exigir que você execute. Então, ficar de olho nisso daí, isso é uma coisa importante. Perfeito, perfeito. Voltando àquele ponto dos Estados Unidos, eles fizeram uma força-tarefa muito grande, né? Muito importante. Foi sim. Com o afã de manter a supremacia tecnológica que pertencia totalmente a eles, mas que agora o outro lado, o lado asiático, está se aproximando muito, mais que tudo pela capacidade de geração de dados deles. Sim, né? perfeito. E inteligência artificial, toda análise trabalha muito diretamente com dados. Agora, vamos para o seguinte ponto. O futuro da inteligência artificial na inovação. Vejamos. Eu primeiro queria fazer Você mencionou o carro-chefe da Valorian. Queria saber se tem algum case de sucesso já de uma startup ou alguma startup que prestigiar e mencionar agora? Na prefeitura? Sim. Eu acho que na prefeitura a gente tem... Não é uma startup, mas é um produto tecnológico com premissas que se assemelham à startup, que é o próprio Conecta. Sim. Que eu acho que enquanto produto ele leva o relacionamento do cidadão com o município para um outro lugar, né? Então, assim, hoje você acessa serviços, você descobre que existem serviços de um jeito muito mais fácil e muito mais democrático do que antes você teria que ir num prédio específico, pegar uma senha, pegar uma fila, conversar com 10 pessoas. Agora você, com alguns cliques, você consegue chegar em informações. Então, acho que o Conecta é um baita case de produto. Existe um outro produto também, porque a gente falou do EITA, mas o EITA é um programa. Sim. Não é um produto. Mas enquanto produto, tem um outro também chamado Go Recife. O Go Recife, e aí você falou do ambiente trabalhista, o Go Recife é como se fosse a nova agência de trabalho. Show. Como é que funciona? Você tá, por exemplo, você quer reformar a sua casa, precisa de alguém para pintar. Então você pode entrar no Go Recife e colocar, preciso de um pintor para apartamentos, para paredes internas. Olha só, que Do outro lado, super. vão ter centenas de profissionais que podem dizer assim, opa, eu me interesso, e você vai poder escolher qual é o profissional que você vai contratar para pintar sua casa. E isso pode acontecer uma demanda sua, pode aparecer uma demanda da Valorian, dizer assim, eu preciso reformar um novo espaço, então eu vou precisar de eletricista, vou precisar de encanador, vou precisar de pintor, Ele pode colocar todas as demandas dele lá e os profissionais vão estar lá e com um clique também, eles vão receber por WhatsApp Sim. a oferta e vão poder se candidatar para aquela demanda. Então, é um produto que muda a relação, por exemplo, das agências de trabalho. Totalmente. E hoje você tem centenas de milhares de interações, pessoas, vagas, oportunidades acontecendo ali dentro. Então, eu acho que enquanto município, eu costumo dizer, eu tô falando enquanto município, mas eu estou na administração pública há pouquíssimos meses. Minha primeira experiência no ambiente público. Mas uma coisa que eu aprendi é que o ambiente público ele tem que se enxergar como se fosse uma praça. Qual é a lógica da praça? Quando você vai numa praça e tem lá uma pista de corrida, tem brinquedos para criança, você tem acessibilidade, você tem iluminação, você tem árvore, banco. Aquilo ali, para chegar naquele formato de praça, tem que ter um estudo sobre qual é a circulação de pessoas naquele lugar. Então, por exemplo, se você vê uma praça perto de uma escola, vai ter algum entretenimento infantil ali. Porque se torna uma extensão daquele negócio. Se você tem uma praça num ambiente que é muito residencial, você provavelmente vai ter um elemento de atividade física, uma pista de corrida, uma academia da cidade. Mas perceba, uma praça é um equipamento que o município precisa estudar, construir e entregar. Mas o município não usa. Quem usa a praça? O cidadão. Sim. Quem vai dar a dinâmica da praça? O usuário, o cidadão. Então, quando a gente pensa nesses produtos, a gente sempre tem que pensar em
Enquanto município, eu estou entregando praças digitais. O Conecta é uma praça de serviços, que você vai colocando e retirando serviços ali à medida que os usuários vão apontando para onde esse negócio tem que ir. Bacana. Do mesmo jeito, o Go Recife. O Go Recife vai ter uma versão agora, por exemplo, o Go Jovem, focado, por exemplo, em jovens aprendizes. Massa. Uma outra vertente. Muito bom. Já está se discutindo o Go MEI, para quem é MEI. Perfeito. Parece uma Uber omniprofissional, né? Exatamente. Ou uma FindUp. Conhece? Exatamente. Uma FindUp. Exatamente. FindUp que é Boa. para técnicos de informática só. Isso. É. E eu acho que esse é o ponto. O papel do município, como eu falei lá no começo, a gente trabalha com muitos dados. Mas o nosso papel é sempre entregar as praças. O que de fato as pessoas precisam para utilizar. E ser assertivo nisso. Então não adianta eu ter uma praça num lugar X que precisa de um equipamento Y e eu não colocar. Aquela praça vai ser subutilizada. Então eu tenho que saber o que coloca, o que não coloca e aonde eu vou oferecer isso. Então acho que hoje a gente está debaixo de uma estrutura municipal que entendeu a importância do digital na vida da população. Óbvio, a gente está falando de uma cidade. A gente está falando de um Recife que tem 1.500.000 pessoas atrelados ao grande Recife. Né? E falando nisso, os produtos do Recife, aquele Conecta Recife, Go Recife, Eita Recife, eles pensam ser compartilhados para outros Sim. Veja, municípios, cidades? enquanto município, o nosso laboratório é a cidade do Recife. Sim. O meu mercado é a cidade do Recife. Mas, obviamente, que na relação do ambiente público, existe essa expansão através das parcerias públicas. Então, por exemplo, se o município de João Pessoa quiser ter o Conecta João Pessoa, ele pode ter gratuitamente um Conecta João Pessoa através de uma parceria com a Imprel, que é a nossa agência de processamento de dados. Perfeito. Então, isso é uma forma também dos municípios trabalharem em rede. Mas quando a gente pensa em cidade, a gente tem que pensar o seguinte: a gente está falando do ambiente digital, mas numa cidade existe uma população que não tem acesso à rede, que não tem acesso à internet, que não tem um telefone celular em casa com conexão à internet. E essas pessoas também precisam ser atendidas pelo mesmo benefício de quem tem lá o Conecta no seu iPhone 15. Como chegamos às pessoas? Como democratizamos a tecnologia? Como é que a gente faz? A gente tem que unir a capacidade digital com a capacidade humana que a gente tem na estrutura de município. Então, por exemplo, existem os CRAs, que são os Centros de Relacionamento e Atendimento à População distribuídos nas zonas da cidade do Recife. Esses CRAs têm pessoas lá que trabalham só com letramento digital, que podem chegar para pessoas que, por exemplo, têm smartphone, mas não têm um Conecta, para mostrar como é que baixa o Conecta, como é que usa. Para pessoas que não têm celular, nos CRAs tem uns tokenzinhos, uns totens, que você pode chegar lá e fazer a sua demanda, a sua demanda de serviço dentro de um totem que está lá disponível para qualquer pessoa que eventualmente não tenha celular. Pessoas que não conseguem nem usar o totem. Tem profissionais lá que podem fazer todo o processo para você, só que agora de forma distribuída. O que antigamente você tinha lugares específicos para resolver problemas específicos, agora você distribui isso. Então, um CRA, por exemplo, desse, um centro de relacionamento desse, o profissional que está lá, que antes ele só fazia, sei lá, prestava 5 serviços, hoje ele pode prestar todos. Sim. Por quê? Porque na mão dele, na máquina dele, tá o Conecta com tudo ali na mão. Show. Então, eu aumento a eficiência não só, de novo, para quem tem um aplicativo no celular, mas para a população como um todo. E mesmo a pessoa que não está no digital, ela já é impactada pelo digital. E a gente tem que saber como chegar nessa pessoa e trazer essas pessoas para perto dos serviços, que esse é o ponto importante. Então, é trabalhar a saúde, trabalhar a educação, trabalhar o deslocamento das pessoas na cidade. Então, trabalhar a segurança. Você falou do seu Reclame Aqui para a prefeitura. Hoje, o Conecta tem um serviço como esse. Hoje, como é que o cidadão pode fazer? Você pode pegar o seu WhatsApp, abrir o WhatsApp da prefeitura, como se fosse falar com qualquer pessoa, e mandar um áudio dizendo assim: na minha rua, o poste queimou. O que é que eu faço?
existe hoje uma análise de dados internas que vai ouvir teu áudio, direcionar isso para o serviço competente e vai devolver para você as informações do que você precisa fazer para aquele poste na sua rua ter a lâmpada trocada. Então, isso é uma forma de você chegar na ponta, descobrir em tempo real o que é que está acontecendo na cidade. Perfeito. Então, esse é o movimento. Perfeito. Parece que estão se adaptando a todo o ambiente mesmo de inovação que tem na cidade, inclusive, porque várias iniciativas que já vi do privado passando para adoptando, né? Adoptando no estado mesmo. Muito interessante isso. Tinha uma startup que virou depois uma grande empresa que fazia isso. No aplicativo, você passava por uma rua que estava... Collab. Perfeito. Muito interessante, velho. Antônio, como vês o futuro da inteligência artificial nos negócios? Muito bom. Antes de qualquer coisa, muito bom ouvir isso, né? O Brasil é um parabéns total, né? Um parabéns total, eu já sigo certeza. a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que eles estão viajando com o EITA, com o Conecta Recife, estão ganhando os prêmios. Muito bom. Joana, secretária, Sim, tem sim. feito um trabalho muito bom. Inclusive, para o meio empresarial, tem o Invest Recife. Boa. Que a Secretaria de Desenvolvimento está levantando perfis interessados em investir na cidade, trazer recursos para cá para literalmente impulsionar o desenvolvimento econômico. Recife é uma cidade de serviço. Então, se a gente não consegue trazer esse investimento de forma assertiva para cá, a gente não consegue fazer transformação econômica. É um paralelo com o Sebrae, hein? Sim, existem parcerias, só que no caso do Invest Recife, ele não está distribuído só para o PME. Ele está distribuído para todas as camadas de desenvolvimento econômico da cidade. Então, vai ter a captação de recurso para você fazer transformação de PME? Vai. E aí, quando é focado em PME, faz em conjunto com o Sebrae. Perfeito. Então, esse de novo, papel de praça. O nosso papel de praça não é sentar na cadeira de ninguém. É fazer com que as capacidades que a gente tem no território trabalhem em prol do desenvolvimento daquele lugar. Então, é um ponto muito bacana assim, sobre esse movimento e todo esse trabalho coordenado que o município está fazendo. E como os outros órgãos, né, de outras instâncias estão olhando para Recife hoje e buscando conexões também de como é que eu levo isso para lugar tal, para lugar tal. Toda semana tem algum município diferente aqui conversando com o secretário, tem alguma conversa que a gente tem com o ministério. Por quê? Porque isso está se tornando padrão. E isso é legal. Porque do mesmo jeito que a gente discute uma PL de inteligência artificial, a gente também tem que trabalhar a infraestrutura do país para evoluir com isso. Claro. E tomara que isso se torne institucional. E não só de governo de turno, né? Que Exatamente. fique para continuar os próximos... Provavelmente, a gente tem visto isso no país acontecendo. A gente é considerado hoje um dos países mais digitais do mundo do ponto de vista de governo. Então, assim, tanto na esfera municipal, estadual e federal, isso já vem de algum tempo. A gente tem uma cultura de digital bem estabelecida aqui. Por exemplo, nosso sistema bancário digital sempre foi exemplo para o mundo inteiro. É um dos melhores sistemas do mundo. Então, é muito bom a gente ver que aquela burocracia pública está ficando para o passado, né? Quantas vezes eu não fui na prefeitura para resolver algum problema de empresa e tinha aquela burocracia, ela tem ficado para o passado por conta desse acesso digital. Realmente, eu fiz parte de um comitê de desburocratização do LEAD um tempo desse atrás, e a gente estava flertando com a prefeitura um tempo sobre exatamente como é que a gente consegue ajudar, o meio empresarial consegue ajudar a prefeitura, porque é uma via de mão dupla, não é só exigir da prefeitura que resolva os problemas. Sim. A gente tem um outro lado também que pode ajudar nesse processo. Então, é muito bom ver isso, não só no município de Recife, mas ver isso daí nacionalmente como um dos países mais digitais do mundo. Mas vamos lá. Vamos para o futuro. Vamos para o futuro. Como você enxerga, se você acha que vai ficar nas IAs generativas, de aí para frente? Isso, vamos lá. Vamos falar de alguns tópicos. A IA vai destruir o mundo e a gente vai ter um Terminator, alguma coisa do gênero, um Exterminador do Futuro, coisa do gênero. Acho pouco provável. Acho que isso é muito bacana para ser discutido em rede social, ficar brigando, se degladiando, fazer piada disso. Sim. Mas precisa haver uma seriedade sobre a responsabilidade do uso, entende? A gente não vê um perigo tão claro como energia nuclear,
mas ela é tão perigosa, dependendo do uso, quanto a energia nuclear. Por exemplo, a gente tem hoje um problema muito sério de deepfake. Deepfake é um problema. A parte de desinformação já é extremamente elaborada nas redes sociais. Então, a gente teve alguns problemas de grandes eleições sendo corrompidas pela Cambridge Analytica e coisa do gênero. O próprio Brexit, né, em algum momento. Sim. Então, assim, a IA traz uma capacidade para pessoas comuns de gerar conteúdos fantasiosos que são extremamente prejudiciais. Então, assim, isso é uma preocupação. Existem outras preocupações também. E aí a gente vai para o desemprego. A gente pode ter um desemprego em massa. Algumas grandes mentes falam disso daí. Sem querer ser, vamos assim, me comparar a essas grandes mentes que estão discutindo isso, eu acho que é uma tecnologia que vai vir como digital e como outras tecnologias vieram. Principalmente para países de desenvolvimento. Eu já ouvi gente falando o contrário, mas eu vejo que para países de desenvolvimento e países subdesenvolvidos, talvez a IA seja um grande trunfo na mão. Porque você vai pegar um profissional que não teve acesso a uma qualificação tão alta e conseguir, junto com a IA, que esse profissional opere ou trabalhe num nível de produtividade tão bom quanto o profissional de alta. Então, eu costumo brincar assim com os meus alunos ou com o pessoal da empresa. Você nunca vai ser substituído pela IA. Você vai ser substituído pelo cara que usa IA. Beleza? Essa é a frase básica. Então, você precisa aprender a utilizar, seja um assistente, seja um GPT, seja um Gemini. Assim como hoje ninguém vive sem o Google, sem um smartphone, dificilmente qualquer empresa, seja lá qual for o negócio que ela vai ter, vai contratar um cara que não sabe usar um smartphone ou um computador. Entende? Sim. São poucos os trabalhos que ainda giram em torno do trabalho braçal propriamente dito. Então, a IA veio nesse sentido. Se a gente vai fazer futurologia, o que é que eu acredito? E aí, futurologia é super perigoso, tá? Nesse momento, porque qualquer coisa além de 3 anos é um chute. Já é futuro. E já é muito futuro. Mas assim, eu acredito em assistentes. Então, assim, a gente vai ter... eu sei que o mercado está apontando para isso, mas eu acho que a curto prazo a gente vai ter um assistente pessoal nosso. Aquele assistente que eu tenho lá o meu assistente... Antônio assistente, que ele vai estar no meu celular e ele vai ser como se fosse um celular. Hoje o celular da gente é uma extensão da nossa memória, é uma extensão da nossa visão, é uma extensão de a gente estar onipresente a partir do celular em vários lugares ao mesmo tempo. Sim. O nosso assistente vai ser alguma coisa parecida com o celular. Ele vai ter todo o histórico da gente, ele vai ajudar a gente no trabalho, a gente vai fazer upgrade dele, como faz o upgrade do iOS ou do Android, mas ele vai manter a consciência, aquele aprendizado que ele vai aprendendo com você durante a vida. Então, acho que em pouco tempo a gente vai ter um bocado desses assistentes por aí. Ou seja, eu tenho o meu assistente pessoal, ao invés de ser uma Siri, vai ser alguém, vai ser uma personalização do meu avatar para me ajudar a fazer atividades. Acredito nisso em curto prazo, tá? Sim. Nos próximos 3 ou 4 anos aí a gente deve ter isso em mente. E a consolidação dos serviços de IA que não são LLM. Sempre que você pensa em LLM, eu até ouvi uma fala do Luiz que foi bacana, que é uma interface humana. O LLM é uma interface homem-máquina. Tá? Ele resolve um bocado de problema, ele faz um bocado de coisa, mas ele não faz tudo, pelo menos por enquanto. A gente não chegou no IA geral. Então a gente precisa de muitos serviços como visão computacional, como audição computacional, como processamento de dados de sinais e coisa do gênero. Então ele vai ser um cara que é uma interface de acesso a esses outros métodos. Então, acredito piamente que em algum momento a gente vai ter várias coisas conectadas aqui e o que eu vou utilizar esses LLMs é como uma interface de acesso para resolver problemas. Até que a gente chegue no LLM que consiga resolver esses problemas, que consiga ser a visão computacional, que consiga ser tudo ao mesmo tempo. Perfeito. Uma aula gigante aí. Luiz, uma apreciação final sobre todo o assunto de inteligência artificial. Cara, eu acho que vou tentar fazer o corte então agora para novos negócios. Beleza. Eu reforço aquilo que eu estava falando antes, e que tipo, hoje não faz muito sentido você criar um novo negócio sem ter mínimas conexões com o que uma inteligência artificial pode otimizar, pode gerar, pode economizar. Quando a gente fala muito dessa questão do profissional, né? Eu sempre faço uma relação que a história nos permite comparar isso agora. Nos anos 1600 existia uma profissão extremamente importante para o conhecimento da humanidade,
chamado copista. O copista era um ser humano que literalmente passava uma vida inteira desenvolvendo a sua caligrafia para copiar livros na mão. Então, se o cara escrevia um livro na Alemanha nos anos 1600, ele só chegaria no Brasil se alguém tivesse literalmente copiado e traduzido aquilo na mão. E era inicialmente difundida nos monastérios, né? Exatamente, exatamente. Só que eu imagino uma cena. E eu acho que a gente está vivendo essa cena de novo num outro contexto. Eu imagino a cena, imagino aqui, tem dezenas de copistas profissionais com 30 anos de mercado de caligrafia. Entra um maluco pela porta ali com um trambolho de uma máquina gigante. O cara diz assim, ó, eu tenho um negócio aqui que a gente pega, bota as letrinhas. Eu fiz aqui um molde de cada letrinha que a gente faz. A gente bota uma letrinha do lado da outra, uma letrinha do lado da outra e forma uma página escrita. A gente lambe isso de tinta, pega um papel, bate e você vai ter a página aqui. De uma vez só. E eu posso bater quantos papéis eu quiser e eu vou ter quantas páginas eu quiser. Isso foi a prensa. Sim. Com certeza, muitos copistas viraram programadores de prensa. Outros disseram, não. Prensa? Esse negócio vai dar certo, não. As pessoas querem a minha caligrafia. E com o passar do tempo, com certeza, existiram pessoas que continuaram consumindo livros escritos à mão. Do mesmo jeito que hoje tem gente que compra vinil. E tá tudo certo. Sempre vai ter um mercado. Mas a massa de mercado virou programador de prensa. Então a gente está vivendo um momento onde não é uma prensa, mas são diversas aplicações de prensa, vamos dizer assim, que estão surgindo ao mesmo tempo que ou você vai adaptar o seu trabalho para usar aquilo, e aí vai muito na linha do que o Antônio falou, você tem que ser um usuário de inteligência artificial, nem que seja para testar, nem que seja para laboratório. Misturar uma coisa aqui e aqui para ver o que é que dá. Ou pegar aquilo ali e dizer assim, isso vai ser a base ou uma das bases de um novo negócio que eu vou criar. Porque com certeza você vai ter ali soluções mais bem detalhadas e com mais qualidade em alguns aspectos, se você souber integrar com inteligência artificial. E não só as generativas, inteligência artificial do tratamento de dados, de análise de padrão, de predições. Então existem muitas aplicações que você pode ir atrás. A parte boa é que em 2012, para você trabalhar com inteligência artificial, você tinha que fazer um curso de inteligência artificial. Hoje você pode aprender a inteligência artificial real, que não é a generativa, pela generativa. Sim. Se você souber fazer com que ela trabalhe para você enquanto formação daquele conhecimento. Então, acho que é isso. A gente está vivendo um momento de transformação. Realmente, falar de futuro é um negócio muito complicado. A cada semana, praticamente, a gente vê uma mudança grande. Mas eu acho que é isso. A gente tem que acompanhar, tem que aprender a se adaptar e testar. Se você tem acesso a qualquer plataforma de inteligência artificial, teste. Gaste uma horinha por dia ali, como se fosse para estudar inglês. Vai estudar IA naquilo ali e vamos ver o que é que dá. Eu brinco dizendo assim, toda semana, agora que o GPT permite você criar GPTs, toda semana eu crio um GPT novo. Bacana. Começo do ano eu criei um GPT para analisar os participantes do Big Brother. Eu entrei no site da Globo, peguei todas as informações sobre todos os participantes do Big Brother, botei como base de um GPT e dei para minha mãe. Pergunta aí do participante tal. Ela botou, quem é o participante tal? Eu dava o histórico da pessoa. Pô, arretado. Melhor do que entrar no site da Globo e procurar em 300 páginas diferentes a informação daquela pessoa. Então, é testar. É o brincar com aquilo, mas que você vai tendo ideias. E daí vão surgir as novas oportunidades. Perfeito, Luiz. Muito obrigado. Antônio, uma apreciação final. Perfeito. Já que ele falou de novos negócios, eu vou falar dos negócios que existem. Sim. Se adapte. Se você não vai ter 5 anos, 10 anos para utilizar IA. Seja você pequeno, médio ou grande. Você precisa entender que IA vai dominar a sua organização, vai dominar o seu meio de negócio a curto prazo. Então, é preciso que você entenda de IA. Da mesma forma que você digitalizou sua empresa, ou sofreu durante a pandemia e fechou sua empresa, ou se sobreviveu, é porque conseguiu passar pelo perrengue lá e se digitalizou em 3 anos, isso vai acontecer de novo. Isso é uma nova pandemia agora, só que é a pandemia da IA.
Ele vem realmente para mudar o mercado completamente nos próximos 3 anos. Então, fica antenado. Não entendo que existe uma hype aí que termina gerando muito ruído. É difícil a gente ver o que é informação boa, o que é informação ruim. Mas se existe uma coisa que é sólida, você precisa pensar em IA para seus produtos, para os seus serviços, para o seu back-office. Se você não pensar nisso daí, é muito complicado sobreviver no mercado daqui a 3 anos. Então, assim, seja para novos negócios, seja para os negócios que estão rodando, IA passa a ser o novo digital. Se você precisa dela para poder sobreviver. Perfeito. Muito obrigado por essas últimas apreciações. Aí eu queria falar um pouquinho sobre o que é o Bora Desse Cast. O Bora Desse Cast nasce para tentar levar... A gente já teve com pessoas da saúde, da análise de crédito, do judiciário, do marketing, agora de novos negócios. Teremos de futebol, inteligência artificial no futebol e na nutrição esportiva. Diferentes assuntos. Por quê? Tentando passar para o pessoal onde está sendo utilizada a inteligência artificial, em que tipo de negócios. E desse jeito eu queria recomendar, a recomendação do episódio de hoje é Data Science para negócios, que é o primeiro passo que você pode dar se está querendo entrar na ciência de dados. O primeiro passo que você pode dar é ir para esse livro. Por quê? Ele não é muito técnico, ele não tem coisas muito técnicas, mas ele te ensina de maneira lúdica como você implementa nos negócios, como está sendo implementado nos negócios. Te leva por uma história de cada negócio que está sendo utilizado. E ele te motiva, vai te mostrando, não chega e te diz, você tem que estudar estatística diretamente. Ele te leva pelos negócios aí para criar um incentivo para você, né? Então, fica a dica aí, galera. Agora com vocês, convidados, muito obrigado realmente. Assim que eu cheguei a falar com vocês toparam na hora. Isso é o padrão dos convidados aqui. É animação total, conhecimento muito bom para compartilhar. E a prospecção do Bora Desse Cast está sendo muito boa até o momento. Muito obrigado, bom. Muito obrigado também. É um prazer estar aqui conversando sobre isso. Fica ligado, pessoal, que eu vou dar uma lista de livros bacana para ser postada lá no Instagram. Então acompanhe o Instagram do Bora Desse Cast, que vai ter uma listazinha de livros que eu acho que são interessantes. Desde livros mais técnicos, para aquela galera que quer realmente aprender a parte técnica, até livros fantásticos que são mais de história. Tem um massa que vocês já podem começar a ler, que é o 2041. Sim. E aí esse 2041 é massa porque é um conjunto de contos de inteligência artificial. Exatamente. A proposta do livro é não alucinar. Até 2041, futurologia, a gente acabou de falar disso com cuidado. Assim, a proposta dele é o que é plausível, concreto, que não é alucinação completa, só ficção científica, da gente ter de procedimentos de IA realmente funcional até 2041. Mas são contos. E no final de cada conto, os autores explicam, são 2 autores que são ex-Google, tá? Então eles explicam a parte técnica de uma forma de alto nível, qualquer pessoa consegue entender, do que foi utilizado naquele conto. Então é fantástico. Tanto para o pessoal que é técnico, quanto para o pessoal que não é técnico. É um livro super leve de ler, super gostoso de ler. Mas vou mandar para vocês no Instagram aí uma lista bacana. Inclusive, 2041 já foi recomendado aqui. Perfeito. Já. Então... Luiz, alguns livros de negócios para recomendar? Bom, eu gosto muito dos livros de base. Eu acho que vale a pena passar pelo beabá. Se você está começando a empreender agora, leia sobre o Lean Startup, o Startup Enxuta, né, na versão em português. Leia sobre vendas em algum aspecto, acho que é importante. Leia sobre estruturação de negócios. Eu também tenho algumas recomendações que eu também posso colocar nessa linha, tanto os livros mais antigos agora, que a gente já pode dizer, mas também livros um pouco mais novos. Livros de negócio, eu costumo dizer que no dia que eles são publicados, eles já estão velhos. Sim. Se a gente está vendo essas transformações todas, então a percepção de negócio vai ficando, vai sendo desatualizada muito rápido. Mas mesmo os livros mais antigos ainda tem aqueles insights, aquelas percepções que se mantêm. Então, às vezes vale. Às vezes você lê um livro inteiro por conta de um capítulo que pode... é aqui que eu preciso olhar. Então, realmente, eu gosto de indicar livros para que as pessoas tenham esse processo de absorção mais lento, que eu acho que essa é uma outra provocação.
mas eu posso deixar também algumas recomendações de livros de negócio, tanto aqueles que já são mais batidinhos, quanto outros que são não tão conhecidos assim. Show. Perfeito, muito obrigado mesmo por ter vindo. E galera, assim que vocês leem um livro, tentem comentar com alguém, com sua esposa, amigos, disseminar, difundir aí o conhecimento e só ensinando que você aprende mais. Né? Perfeitíssimo. Pessoal, muito obrigado também por acompanhar esse episódio, muito obrigado pelas curtidas, pelos comentários e, pelo amor de Deus, continue comentando, que a gente quer saber o que vocês estão pensando a respeito dos episódios do Bora Desse Cast e, além disso, porque tua opinião importa. Muito obrigado, até o próximo episódio.